Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Portanto, abençoe e que possamos sair daqui renovados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Edson, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Por favor, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Capítulo 1. Lucas, o capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Está escrito assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, foi-lhe dada a oportunidade de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias o viu, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe respondeu: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás o seu nome João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em plena velhice. E este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Tome seu assento por bondade. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder servi-los nessa noite. Agradecer ao eterno Deus, doador da graça e da misericórdia, que nos dá o privilégio de poder servir a igreja do Senhor. Eu e minha esposa, nós estamos felizes em poder estar aqui com vocês. E agradecer ao convite do nosso pastor presidente, pastor Daniel, pela honra que nos concede de estar aqui falando e verbalizando a palavra do Senhor. E agradeço a Deus por essa oportunidade e entendo que isso é ato da graça e da misericórdia de Deus, sem a qual nenhum de nós estaria aqui. Se aqui estamos, se aqui chegamos, é porque até aqui a graça e a misericórdia de Deus têm nos sustentado, e Deus seja louvado por isso. Quantos são gratos pela graça e a misericórdia? Eu quero agradecer aos obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda, irmão Fábio, feliz também em rever ali meu amigo irmão Sérgio. Deus abençoe. Aos amigos que aqui temos, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração,
E vou tomar um gancho aqui na palavra do pastor Daniel e dizer a você que você tem liberdade para glorificar a Jesus. Amém? E eu pedi a Deus, quando o pastor Daniel me ligou, eu pedi ao Senhor uma palavra para poder verbalizar ao vosso coração. E buscando em Deus, entendendo que é Ele quem fala com a igreja, o Espírito Santo direcionou meu coração a esse texto. E uma expressão veio ao meu coração e eu quero verbalizar isso e compartilhar com vocês. O milagre gerado na impossibilidade. O milagre gerado na impossibilidade. O texto que nós fizemos menção aqui, irmãos, destaca dois nomes. Destaca o nome de Zacarias e destaca o nome de Isabel. O texto já menciona que ambos eram da casa de Levi, ambos de origem sacerdotal, ou Zacarias, um sacerdote, Isabel, sua esposa, também oriunda dessa tribo dos ministros do trabalho do Senhor. E quando nós observamos esse texto vai nos reportar que Deus, de forma soberana, escolheu esse casal para um propósito. Por que eu uso essa expressão soberana? Porque Deus é soberano em suas escolhas. Deus escolhe quem quer, da onde quer, para fazer aquilo que Ele quer. Deus é soberano em suas escolhas, sim, porque Deus não depende da opinião do homem para escolher alguém. É Deus quem decide escolher. Deus é o Deus das escolhas soberanas. Deus não pediu a opinião de Moisés para escolher Josué. Deus não pediu a opinião de Elias para escolher Eliseu. Deus não pediu a opinião de Samuel para escolher Davi. Deus é quem escolhe, porque é soberano em suas escolhas. Se aqui estamos, é porque Deus decidiu nos escolher na eternidade. Se aqui estamos, é porque todos nós somos a escolha de Deus. Deus decidiu nos escolher. Repito a expressão, Deus é soberano em suas escolhas e Deus os escolheu para um propósito. Qual o propósito vinculado à escolha? E quando nós observamos na Bíblia Sagrada, toda a escolha de Deus está vinculada a um propósito. De forma intrínseca, está ligada a um propósito eterno. É Deus dizendo a Jeremias, no capítulo 1 e no versículo de número 5, a seguinte expressão: antes que você saísse da madre, eu já te conhecia, eu já sabia quem você era. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já peguei você para mim, já te santifiquei e te consagrei. Para quê? Para passar pela vida? Para que a vida me leve e vida leva eu? Não. O escolhi para um propósito. Antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te dei profeta às nações. Quando nós ouvimos Jesus falando sobre escolhas ligadas a propósitos, Jesus disse aos seus discípulos: não foi vocês que decidiu me escolher, eu decidi escolher vocês. Não partiu de vocês, partiu de mim. E eu não vos escolhi por escolher, eu escolhi cada um de vocês para um propósito, para que vades, para que deis frutos e para que o vosso fruto permaneça. Então eu venho aqui nessa noite, a princípio eu abro um parênteses e libero uma palavra sobre o coração de alguém. Deus escolheu você para um propósito. Você não nasceu por nascer. Você não está aqui por estar. Você não é um erro, você não é um acidente. Não, você é um propósito de Deus, um projeto de Deus, e escolhido para um propósito. Aleluia.
Então Zacarias e Isabel foram escolhidos para um propósito. Desde as páginas do Antigo Testamento, o ministério de João Batista já fora profetizado pelo profeta Isaías. E qual a expressão que o profeta Isaías usa em relação ao ministério de Isaías? Voz do que clama no deserto. Aquele que vai à frente, antecedendo, preparando o caminho. Aleluia. O ministério de João Batista fora profetizado desde as páginas do Antigo Testamento. João é aquele que antecede. João é aquele que precede. João é aquele que prepara o caminho. Seu ministério fora profetizado. E Deus, de forma soberana, escolheu Zacarias e Isabel para gerar este projeto chamado João Batista. Quais as lições? Quais as observações? Quais as verdades podemos destacar aqui em relação a estes dois ícones bíblicos e em relação ao propósito de Deus ligado à escolha desse casal? Primeiro, a primeira observação que faço em relação a Zacarias e Isabel é que Zacarias e Isabel reportam a nós, reflete, o texto nos mostra sua postura no tempo onde eles estão inseridos. Se você observar o versículo de número 5, o tempo onde eles estão inseridos é mencionado. E qual é o tempo? O tempo do rei Herodes. E qual as marcas, as características que evidenciam e que sinalizam o tempo do rei Herodes? O tempo do rei Herodes é marcado por apostasia. O tempo de Herodes é marcado por corrupção. O tempo de Herodes é marcado por violência. O tempo de Herodes é marcado por inversão de valores. O tempo de Herodes é um tempo marcado por um afastamento daquilo que Deus estabeleceu como padrão de vida. O tempo de Herodes é um tempo marcado por crise política, sacerdotal, espiritual, religiosa. O tempo de Herodes marca um tempo de apostasia. Um tempo onde as pessoas estavam afastando-se de Deus. E mais do que isso, o tempo de Herodes é um tempo de silêncio espiritual. Mas olha a postura deste casal. Olha a postura dessa família. Olha a conduta, o posicionamento nesse tempo onde eles estão inseridos. Olha o versículo de número 6. E ambos eram justos. Andando sem repreensão, guardando todos os mandamentos do Senhor. Olha o contraste, a postura e o tempo onde eles estão inseridos. O tempo é de infidelidade. O tempo é de apostasia. O tempo é de corrupção. Mas Deus encontrou alguém que não aderiu às problemáticas existentes no tempo. Deus encontrou alguém fiel em um tempo de infidelidade. Deus encontrou alguém que estava perto dele em um tempo onde a grande maioria estava se afastando dele. Deus encontrou, aleluia, aleluia, que o amava e que estava perto dele, o honrando e o servindo. Mas todo o seu contexto é um contexto marcado de uma geração que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber das verdades de Deus, não quer saber da santidade de Deus. Se eles não querem, nós queremos a presença de Deus. Se eles querem viver uma vida distante de Deus, Deus encontrou alguém aqui nessa noite que está perto dele, que tem prazer em estar na presença dele. Aleluia. Porque os de Deus
aqueles que pertencem a Deus, os remanescentes de Deus, não vão se corromper. Eu vou repetir: não vão se corromper. Eu vou repetir: não vão se corromper. Aqueles que pertencem a Deus, inseridos em um contexto de apostasia, vão dizer, como disse Daniel: eu prefiro não me contaminar com as iguarias do rei. Aonde estão os fiéis de Deus aqui nessa noite? Quem pode adorar a Jesus por esta verdade, adore. Aleluia. Então a primeira observação que faço em relação a esse texto é a postura deste casal diante o tempo onde eles estão inseridos. Em segundo lugar, a segunda observação que faço é a sua realidade em contraste com a sua fidelidade. O texto já menciona que eram justos, andavam sem repreensão e que eram fiéis a Deus. Mas o texto diz também no versículo de número 7 que não tinham filhos. Não ter filhos em um tempo onde filhos é sinal da bênção de Deus, mostrava que alguma coisa não estava certa dentro de casa. O texto diz que não tinham filhos, e o agravante aumenta, porque o texto vai dizer que Isabel era estéril. Isabel não podia gerar. Não obstante a problemática da esterilidade, o texto diz que eram avançados em idade. Qual o contraste aqui, irmão Edson? Qual o contrassenso aqui, irmão Edson? Porque eles vivem dentro do seu lar uma realidade de impossibilidade. Eles vivem dentro do seu lar uma realidade de esterilidade. Eles vivem dentro do seu lar uma realidade de lágrimas e frustração. Eles vivem dentro do seu lar uma realidade onde os sonhos se tornaram sonhos frustrados, projetos frustrados. Porque dentro do contexto bíblico, todo pai e toda mãe quer filho. Dentro do contexto bíblico, dentro das páginas da Bíblia Sagrada, principalmente dentro deste contexto judaico, todo pai quer ter um filho para que o nome da família tenha prosseguimento. Sem filho, sem prosseguimento de história. O agravante da esterilidade aumenta esta realidade de fracasso, porque a esterilidade é vista como sinal de maldição. Olhe o contrassenso: fiéis, porém vivendo uma realidade de esterilidade. Fiéis, porém vivendo uma realidade de fracasso e de frustração. E deixa eu trazer isso aqui para a gente. Quantos de nós aqui, fiéis a Deus, e eu estou falando aqui com bons crentes, bons pais, boas mães, bons moços e boas moças. Eu estou falando com gente aqui que honra a família, que honra a liderança, honra a igreja, honra o pai, honra a mãe, honra o casamento. Acima de tudo, honra a Deus, a sua palavra. Mas quem sabe entrou aqui nessa noite de domingo vivendo uma realidade de sonhos frustrados. Quem sabe entrou aqui nessa noite e a realidade não condiz com a conduta, porque é uma conduta de fidelidade. E a máxima da pregação triunfalista é: se eu sou fiel, não posso sofrer. Porque se eu sou fiel, eu tenho que estar isento das frustrações. Porque se eu sou fiel, eu não posso ficar desempregado, eu não posso ficar doente, eu não posso ter problemas financeiros, eu não posso ter problemas familiares, porque a fidelidade tem de me livrar das problemáticas existenciais. É um contraste? É um contraste. Talvez eu estou falando com alguém aqui que luta para se manter fiel a Deus, mas talvez dentro de casa está vivendo um momento de adversidade.
Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite que por fora está sorrindo, mas por dentro está chorando, porque ele sabe que dentro do seu lar, a realidade lá dentro é uma realidade de frustração. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite que adentrou esta casa de oração, que honra os seus compromissos, e quem sabe está se questionando a Deus, por quê? Fiéis também vivem impossibilidades. Fiéis também vão passar por frustrações. Fiéis também vão passar por adversidades. Fiéis também vão enfrentar tempestades. Fiéis também vão cair dentro de covas cheias de leões. Fiéis também vão parar dentro da fornalha de fogo ardente. Fiéis também passam por dificuldade. Mas tem um negócio: o fiel não passa por isso sozinho. Eu vou repetir isso aqui: o fiel não passa por isso sozinho. Oh, eu sinto a presença do Todo-Poderoso. E eu não estou aqui para brincar de pregar, e eu libero uma palavra profética desse altar: você não está sozinho. Levante a sua mão ao céu, melhor, levante as duas mãos aos céus, olhos fechados e coração aberto. Recebe esta palavra que vem do trono em sua direção. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está ao seu lado, Deus não vai te abandonar neste momento. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia! Quem pode adorar a Jesus, adore por esta verdade. Fidelidade não nos isenta das adversidades, mas mesmo em meio às adversidades, o Senhor está ao nosso lado. Outra observação que faço em relação a esse texto: isso aqui chama muito a minha atenção e me motiva a glorificar Jesus. Porque mesmo vivendo uma realidade de impossibilidade, meu pastor, mesmo vivendo uma realidade de esterilidade, de problemática, de adversidade, de opróbrio, de vergonha, de vexame, olha o versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio, deixa eu pensar isso aqui, vamos pensar juntos com isso aqui. Dentro de casa é uma realidade de esterilidade. Dentro de casa é uma realidade de frustração, de sonho frustrado, ou seja, eles não têm o que tanto sonharam ter. Dentro de casa existe uma realidade de frustração e de projetos frustrados. Mas o versículo de número 8, irmão Sérgio, me motiva a glorificar Jesus. Porque eu aprendo com Zacarias que mesmo não tendo o que eu tanto quero, isso não vai me impedir de fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou repetir isso aqui. Mesmo não tendo o que eu tanto quero, isso não vai me impedir de fazer o que Deus me chamou para fazer. Ele vivia uma realidade de frustração, é verdade, mas toda essa frustração não impediu ele de exercer o seu sacerdócio. Toda essa realidade de frustração, toda essa realidade de sonhos frustrados e de impossibilidade e de adversidade não foi motivo para o afastar da casa de Deus. Não foi motivo para o distanciar do seu chamado. Não foi motivo para o afastar daquilo que Deus havia preparado a ele e chamado ele para fazer. Eu não tenho o que tanto quero, mas vou continuar exercendo o meu sacerdócio. Eu não tenho aquilo que eu planejei ter,
mas ainda assim vou permanecer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. O milagre não pode ter acontecido ainda, mas isso não vai me impedir de exercer o meu sacerdócio. Isso não pode, as frustrações da vida, meu irmão e minha irmã, não pode impedir você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. As frustrações, os sonhos ainda não realizados, não podem impedir você de adorar, de glorificar, de exaltar. Quem sabe alguém olhava para ele, quem sabe conhecendo a sua realidade existencial dentro de casa, dizia: Zacarias, está fazendo o que aqui? Zacarias, está fazendo o que aqui? Não tem filho, sonho frustrado, já o tempo já está passando para você. As coisas não aconteceram como você queria, como você planejou. E como é difícil quando as coisas não acontecem como a gente planeja. Como é frustrante quando as coisas não se encaminham da forma como a gente planejou para que elas se encaminhassem. E quem sabe a resposta de Zacarias era essa: é verdade, não aconteceu, mas isso não vai me impedir de estar na casa do Senhor, exercendo o meu sacerdócio. Quem sabe eu estou falando com gente aqui que há tanto tempo está esperando um milagre, uma resposta que ainda não veio, mas isso não impediu você de se manter na presença de Deus. Cadê o povo pentecostal? Orabagachore me canta labassore me canta labagai. Talvez você chegou aqui nessa noite de domingo dizendo: ainda não aconteceu, mas mesmo que ainda não tenha acontecido, isso não vai me impedir de levantar a mão e glorificar o meu Deus. Tem problema dentro de casa? Tem, mas isso não vai me impedir de vir para o culto e oferecer o melhor culto que o meu Deus merece. Quem vai continuar exercendo o seu sacerdócio? Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia, porque as impossibilidades existenciais, as impossibilidades da vida não podem nos impedir, não podem nos parar, não podem nos deter, não podem fazer com que a gente recue. Vamos permanecer, aleluia, exercendo o nosso sacerdócio, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Há uma realidade de impossibilidade, é verdade, aleluia, mas ele permanece. Quem sabe alguém dizia: não tem motivos, não há motivações existentes. Quem sabe a resposta dele era essa: e quem falou que eu preciso de motivações visíveis para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? O grande problema da nossa geração é que muitos dentre nós são movidos simplesmente por aquilo que Deus faz. Porque tem gente que, se Deus não fizer, ele desiste, ele para, ele recua, ele retrocede. Porém existem outros que, se Deus não fizer, ele ainda é digno de ser adorado. Feche os seus olhos por um momento. Aleluia. Aleluia. Eu não conheço a realidade dentro da sua casa, eu conheço a minha. Mas eu sei de uma coisa: as coisas podem estar fora do lugar lá dentro. A realidade pode ser de problema, de frustração, quem sabe de uma família que ainda não está como você desejou, que ainda não chegou onde você queria que chegasse. Mas de olhos fechados e coração aberto, entenda isso: isso não pode impedir você de exercer o seu sacerdócio. Isso não pode impedir você de continuar louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus.
Quem sabe o adversário já soprou no seu ouvido: não vale a pena prosseguir, não vale a pena continuar. Você não chegou onde queria, não alcançou o que queria, as coisas não aconteceram, a porta ainda não abriu. Mas nessa noite Deus está falando ao nosso coração: aquilo que ainda não aconteceu não pode impedir você de permanecer na presença de Deus. Nessa noite seja renovado. Ainda não aconteceu, mas continua louvando. Ainda não chegou, mas continua adorando. A porta ainda não abriu, mas vai adorando, porque na hora certa a porta vai abrir. Eu vou profetizar isso aqui: na hora certa a porta vai abrir. No momento certo, oh glória. Qual o segredo então, irmão Edson? Aleluia. O segredo é ir exercendo o sacerdócio. Porque enquanto, eu amo esse texto, o texto diz assim: porque enquanto ele servia e exercia o seu sacerdócio, alguma coisa aconteceu. Aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele exercia o seu sacerdócio, quem sabe ele saiu naquela manhã dizendo: é mais um dia. Vai ser mais um turno. Quem sabe deu um beijo na esposa, na senhora Isabel. Deu um abraço nela e disse: mais tarde eu volto, meu amor. Quem sabe vem pelo caminho em direção ao templo dizendo: é mais um dia. Eu não tenho o que eu sonhei, mas o meu Deus ainda é digno de ser adorado. As coisas ainda não aconteceram, mas eu vou permanecer. O meu lugar é na presença de Deus. Meu irmão, eu vou falar um negócio aqui. E ele não sabia. Quem sabe ele saiu de casa dizendo: vai ser mais um dia, mas na eternidade. Quem sabe Deus olhou do céu e disse: e hoje é o dia. Aleluia. Deus mudar essa história. Não, recebe isso aqui. Glorifique a Deus quem quiser. Dá glória a Deus quem quiser, quem sentir de dar. Mas quem sabe hoje é o dia de Deus mudar essa história. Quem sabe hoje é o dia de Deus abrir esta porta. Quem sabe hoje é o dia deste milagre acontecer. Quem acredita nisso? Que pode ser hoje o dia, oh glória. Quem crê que pode ser hoje o dia? Quem sabe você saiu da sua casa dizendo: é mais um culto, é mais um dia, é mais uma música, é mais um louvor. E triste coisa é quando nós tratamos as coisas de Deus assim: é mais um dia, é mais um hino, vai ser mais uma mensagem. Zacarias saiu de casa naquele dia para fazer aquilo que foi chamado para fazer, e fazer com excelência, e fazer com gratidão. E mal sabia ele que aquele era o dia que Deus tinha preparado para mudar a sua história. Eu quero dizer para alguém aqui: quem sabe hoje é o dia que Deus preparou para mudar a sua história. Quem sabe esse é o dia que Deus preparou, oh, aleluia, para chegar no lugar, tudo aquilo que o diabo tirou do lugar, para abrir a porta que fora fechada, levantar quem está caído, curar quem está enfermo, restaurar casamentos, oh aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus.
enquanto ele exercia o seu sacerdócio. O texto diz que foi-lhe dada a oportunidade. Outra versão diz que coube-lhe por sorte entrar para o lugar santo para oferecer incenso. E vale a pena ressaltar isso aqui, vocês são bons de Bíblia, vocês sabem muito bem disso, que havia sacerdotes que morriam sem ter o privilégio de entrar no lugar santo para oferecer incenso. Das divisões das turmas sacerdotais feitas por Davi no tempo do seu ministério, quando a tenda de Davi for erigida, das divisões sacerdotais, 24 turmas, se eu não estiver enganado, a quantidade de sacerdotes ali existentes para trabalhar, muitos deles passavam toda uma vida e nunca tiveram o privilégio e a oportunidade de adentrar para o lugar santo para oferecer incenso. Mas eu entendo nesse texto que nesse dia aleluia, Deus decidiu tirar ele do pátio dos sacerdotes e trazê-lo para dentro do lugar santo. Naquele dia Deus decidiu tirá-lo do meio da multidão e trazê-lo para o ambiente da intimidade. Naquele dia, Deus decidiu tirar dentre as pessoas que ali estavam e colocá-lo diante do altar. Porque tem resposta que a gente vai ter só quando a gente se posicionar diante do altar. Não, eu vou repetir. Tem vitórias que a gente vai ter só quando a gente se posicionar diante do altar. Tem coisas que vão acontecer só a partir do momento que a gente estiver diante do altar. Tem resposta que a gente vai ter só a hora que a gente se posicionar diante do altar. Talvez você está procurando uma resposta e a sua resposta está diante do altar. Quem sabe você está precisando de uma resposta, a sua resposta está diante do altar. Recebe esta palavra da parte de Deus. Permita que Deus tire você do meio da multidão e traga você para o lugar de intimidade. Porque infelizmente muitos dentre nós preferimos o lugar da multidão, e aí Deus, em sua eternidade, presciência, soberania, precisa nos tirar do meio de muitos para nos colocar no lugar secreto com Ele. E quem sabe o milagre ainda não aconteceu, porque você ainda não se permitiu se colocar no lugar secreto com Deus. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Feche os seus olhos e comece a orar. Jesus, me leva para o lugar da intimidade. Me leva para esse ambiente da oração. Me leva para perto do altar, porque no altar tem resposta, no altar tem milagre, no altar tem o sobrenatural, no altar Deus se manifesta, no altar Deus se revela, no altar tem vitória. Deus está pegando alguém aqui nessa noite. Deus está trazendo alguém para perto dele nessa noite para mudar história. Quem pode adorar a Jesus por esta verdade, adore. Deus tem resposta para você. Essa resposta está no altar. Deus o colocou diante do altar. O anjo se apresentou a ele e Gabriel lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida.
Obrigado, querido. Sua oração foi ouvida. Mais do que isso, o anjo disse a ele: tua mulher vai dar à luz a um filho. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Gabriel chegou e está dizendo para Zacarias: Zacarias, o céu conhece o seu problema. Deus conhece o seu problema. Talvez o teu pastor não conheça o teu problema. Talvez essa pessoa que está sentada ao seu lado não conheça o seu problema. Quem sabe nem teu esposo conheça o teu problema. Quem sabe nem tua esposa conheça o teu problema. Mas verdade é, Deus conhece. Não, eu vou repetir isso aqui, gente. Deus conhece. E Deus sabe o que fazer para mudar isso daí. Eu vi alguém que glorificou e levantou a mão. Eu vou repetir: Deus conhece e sabe o que fazer para resolver esse problema. Esse problema, Jesus, esse problema que há tanto tempo você está tentando resolver. Esse problema que você com as suas forças está tentando resolver. Esse problema que você com a sua influência está tentando resolver. Esse problema que você com os seus recursos está tentando responder, mas não obtém resposta. Mas Deus está dizendo nessa noite: é que tem coisa que só o céu pode fazer por você. Tem resposta que só o céu pode conceder a você. Tem coisas que o médico não vai fazer, que o psicólogo não vai fazer, que psiquiatra, psicanalista não vai fazer, que amigo não vai fazer. Tem coisas que é só para Deus fazer. Oh glória! Quem pode adorá-lo por esta verdade, adore em espírito e em verdade. Você está tentando há tanto tempo. Quem sabe se a gente fosse fizer uma enquete, se a gente fizéssemos uma enquete aqui, talvez você me diria: eu já estou tentando há tanto tempo, irmão Edson. Eu já tentei de tudo. Já fui para todos os lados e bati em muitas portas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos do seu tempo, porém indo ainda cada vez mais pior. Quem sabe você está há tanto tempo tentando resolver isso. Quem sabe você está há tanto tempo consertar essa rede que foi rompida. Quem sabe por uma escolha mal feita. Mas Deus me traz aqui nessa noite. Anagasubi canta lá se é. Necoma sai desse. Anagamandúcia Dagasse de Caiço. Anagamandaganagasé de Caido Conde Cassie. Ananiminiquion de Caiço de Rácia. Você está há tanto tempo tentando resolver isso e não consegue. Você está há tanto tempo lutando contra isso e não tem força para mudar. Mas assim diz o Senhor nessa noite: eu estou dando um basta nessa situação. Ai, Espírito de Deus. Fecha os olhos, fecha. Eu estou terminando. Fecha. Deus tem a resposta que você precisa. Deus tem o milagre que você precisa. Você tentou do teu jeito até agora e não conseguiu. Você fez tudo da tua maneira e até agora você não obteve os resultados desejados. Você já foi para todos os lados, bateu, já ligou até para o disque profeta. Deus te guarde. E
não teve a resposta que queria. Mas hoje Deus está lhe dizendo: eu estou trazendo você para perto de mim. Para mudar a tua história. Quem pode adorar Ele, adora. Quem pode glorificá-lo, glorifica. Quem pode exaltar, exalta. Porque Deus conhece a sua realidade. Pode ser uma realidade de impossibilidade, mas para fazer com que você viva o que Deus tem para você, Deus muda essa realidade para fazer com que você viva o milagre de Deus na sua vida. Olha o contrassenso de Deus e eu concluo. Deus escolheu um casal impossibilitado de gerar, sem capacidade de gerar. É um projeto grande nas mãos de alguém que não tem condições de gerar. Aqui está a beleza de Deus, irmão Fábio. É porque é na impossibilidade que Deus gera grandes projetos. É na impossibilidade que Deus gera grandes milagres. É na impossibilidade que Deus é especialista em gerar um poderoso milagre para que o nome dele seja glorificado. Na impossibilidade de Sara, Deus gera um milagre chamado Isaac. Na impossibilidade de Raquel, Deus gera um milagre chamado Jacó. Na impossibilidade de Rebeca, Deus gera um milagre chamado José. Na impossibilidade de Ana, Deus gera um milagre chamado Samuel. Na impossibilidade de Isabel, Deus gera um milagre chamado João. É impossível, é verdade, mas o que você chama de impossibilidade, Deus chama de útero sadio para gerar um poderoso milagre. Para você não dá, mas para Deus dá. Eu vou repetir. Para você não dá, mas para Deus dá. Porque para Deus nada. Dá para dar glória a Deus? Nada, absolutamente nada é impossível. O médico não pode, mas Jesus, que é o médico dos médicos, pode. O advogado não pode, mas Jesus, que é o advogado dos advogados, pode. O homem não pode, mas Jesus, que é maior do que qualquer homem grande dessa terra, pode fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, para que o irmão Fábio louvasse a Jesus. Se for possível, eu acho que eu já passei do horário, né? Era 8h30. Isso. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Você não pode, mas Deus pode. Só pra te ver. Você não tem, mas Deus e tem. olhar para ti. Você não é, mas Deus é forte. E chamar tua atenção. Você já tentou de todo jeito e não conseguiu, mas Jesus pode resolver esse problema. Eu preciso de ti, Senhor. Jesus tem a resposta que você precisa. Eu preciso de ti. Você precisa de um milagre. Coloque a mão no teu coração. Sou pequeno